graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante na sua vida, na vida de você que nos acompanha virtualmente, que o Senhor te abençoe, te conceda graça dia após dia. E como dito aqui no início do nosso culto, hoje é dia de celebração. Hoje nós, mais uma vez, dentro da história da igreja cristã, celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a nossa Páscoa. Amém? Que Deus nos abençoe e nós, nesta oportunidade, teremos ainda a ministração da palavra do Senhor sobre nossas vidas após a nossa aula na Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. A partir do versículo de número 1. E assim diz o texto sagrado. Por favor, pode acender essa luz daqui? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por este dia novo que o Senhor nos permitiu amanhecer com vida, com todos os nossos sentidos funcionando perfeitamente. Te agradecemos por esta oportunidade de celebrarmos o teu santo nome. Estamos aqui reunidos como igreja, um coração alegre, celebrando mais uma vez a ressurreição. Te pedimos nesta hora, Pai, a direção do Teu Santo Espírito para tudo que acontecer aqui nesta hora, seja para a ministração da palavra, seja para a recepção da palavra e seja para colocar em prática esta palavra. Obrigado, Deus, por este tempo e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos 6,4, ele deixou registrado o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma nova vida. O título da nossa mensagem, em relação ao viver essa nova vida, está direcionada a nós pensarmos nesta manhã, vivendo a ressurreição de Jesus. Amém?
Você já pensou sobre o viver a ressurreição de Jesus? Ou você tem apenas a ressurreição de Jesus como um fato glorioso e que terá efeito apenas no futuro? Não. Nós precisamos pensar e viver a ressurreição de Jesus também hoje. Porque é nesse sentido também que a palavra de Deus nos orienta. O que a mensagem da ressurreição nos traz? Nos traz vários ensinamentos. O primeiro é que Jesus ressuscitou. O segundo, nós podemos dizer, e acabamos de cantar, porque Ele vive. Amém? Amém. Com a sua morte, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, fruto da sua entrega e da sua ressurreição. Ele nos resgatou com a sua ressurreição do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua graça e da sua maravilhosa luz. Jesus Cristo também, com a sua ressurreição, Ele trouxe para cada um a possibilidade real de recebermos a salvação da nossa alma ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Mas também a ressurreição trouxe a alegre mensagem de quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, não por ação nossa, mas pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É pela fé, que é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não pelas obras. Quando a gente entende isso, e a nossa entrega ao Senhor Jesus, após a convicção que nos traz o Espírito Santo, de que Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos entregamos ao senhorio de Cristo de forma verdadeira, de forma sincera, com uma conversão plena, nós entendemos e desfrutamos isso. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e lemos Efésios 2, Efésios 2, versículos 4 e 6, está dito: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Nós precisamos entender de primeiro que mesmo vivos aqui em carne, nós ressuscitamos em Cristo, porque quando o aceitamos, antes nós nos encontrávamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados.
Isto está bem claro no texto lido. Por isso, como tema da nossa mensagem, como viver essa ressurreição? Como viver esse novo tempo? Você está vivendo esta nova vida, conforme lido aqui claramente em Romanos 6,4. Assim nós também vivamos uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia Sagrada, e aqui na escola dominical há pouco nós falamos, e registrado lá em Mateus 27, que quando Jesus Cristo morreu naquele ato de cruz, naquele momento da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, houve um terremoto muito forte, a terra se abriu e vários santos, aqueles que morreram na obediência ao Senhor, saíram dos seus sepulcros. Não farei a leitura novamente, porque já foi feito há pouco para os irmãos. Eles, diz o texto, saíram das suas sepulturas, entrando na cidade santa de Jerusalém, depois da ressurreição de Jesus. Pegando essa porção desse texto, Jesus nos concede essa salvação aqui para nós também a vivermos hoje, nessa ressurreição vivificadora, porque nós nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados, para que aqui a gente começasse a vivê-la. Paulo declarou: miserável homem que sou, se eu pensar apenas na ressurreição, na morte de Cristo, nos efeitos, a partir do momento que eu morrer. Eu tenho que viver a ressurreição aqui agora também, saindo dos meus sepulcros. Muita gente tem aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, amém? Mas tem muita gente que continua preso ao seu passado, preso às suas contaminações, preso aos seus erros, aos seus vícios, às suas enfermidades emocionais, morais, e não tem usufruído do que Deus tem reservado para nós. Quero exemplificar. Se Deus nos chamou, está claro ali em Romanos, para vivermos uma nova vida, citado aqui em Colossenses, capítulo 1, dizendo: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas que são do alto. Nós estamos aqui para buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Muitas vezes a gente está vivendo mais as coisas terrenas do que vivendo as coisas do alto. Como isso acontece, irmão Jorge? Quando nós não decidimos perdoar
a gente continua nos nossos sepulcros. Quando a gente resolve manter dentro de nós o pecado, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos corrompe, quando nós valorizamos os desejos da carne, quando nós deixamos nos conduzir pela vontade da natureza humana, quando nós não amamos ao nosso próximo, quando nós não amamos o nosso irmão, quando nós temos a facilidade de falar, de acusar, de denegrir, e sai do nosso ser apenas palavra de morte, a gente continua nos nossos sepulcros, sem viver a salvação. Quando a gente não entende o que Deus deseja para as nossas vidas, o projeto de Deus para a nossa família. Todo crente que não valoriza a sua família, que não cuida da sua família, que não ama a sua família, está nos seus sepulcros. E a gente tem que fazer isso com muita sinceridade, fazer uma avaliação da nossa vida. Porque Cristo morreu para nos dar uma nova vida. 2 Coríntios fala, 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. Nós temos uma nova identidade. E a ressurreição trouxe isso tudo para nós. E a gente muitas vezes se apega, mas eu sou um pecador arrependido, eu creio em Cristo Jesus. Mas isso não outorga para nós o direito de mantermos nossa vida no pecado, vivendo a nossa vida relaxadamente, sem testemunho. Aqueles homens santos saíram dos seus sepulcros e foram para a cidade. Porque o Senhor nos chama para sermos diferentes. A ressurreição que o Senhor trouxe para nós, trouxe também responsabilidades. Ele diz, vocês são sal e luz. Vocês estão agora com a nova natureza para serem temperos neste mundo, para vocês iluminarem um mundo em trevas. Mas sabe qual é o grande problema? É que a gente esquece que nós somos chamados, nós somos comissionados para vivermos o novo e, em especial, vivermos esse novo no mundo aí fora que tanto precisa de nós. E a gente se fecha nas nossas necessidades diante do Evangelho do Senhor. O mundo está aí sofrido, doente, cheio de problemas, e a gente manifesta apenas a nossa indignação, mas as nossas reações para viver num mundo melhor são pouquíssimas. Porque a gente deixa de ter essa vida ressurreta que o Senhor nos exorta nesta manhã, de buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está juntamente com Cristo em Deus. Coisas do alto, irmãos, é fazer a vontade do Senhor, é andar na palavra do Senhor, é ter o relacionamento com o Senhor através da oração, mas uma oração para ouvir Deus, permitir que Deus fale aos nossos corações. Tem muita gente que não sabe mais o que é ouvir Deus. A oração é um monólogo.
Não conversa no sentido de ouvir o que Deus quer falar sobre sua vida. O seu tempo de silêncio com Deus, buscando as coisas do alto. A gente não vive mais isso. E quando a gente não vive isso, a gente fica amarrado nas coisas aqui da terra. Quando a gente entender que a ressurreição vivida por nós, ela é manifestada em pequenos gestos da nossa vida diária. Preste atenção aqui. A nossa ressurreição é para ser vivida em pequenos gestos da nossa vida diária. Porque você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para levar a alegria. Você foi chamado para levar a paz do Senhor ao redor de todos aqueles que estão ao seu entorno. Você foi chamado para ser diferente, para fazer a diferença. Você não foi chamado para viver fechado em si mesmo, de gostar e não gostar de A, B e C. Não. Nossa visão, ela tem que ser expandida no sentido de contagiar outras vidas. A sua vida, ela é para contagiar outras vidas. E quando a gente assim não vive, a gente vive dominado por outros sentimentos, de murmuração, de reclamação, de insatisfação, e por consequência tira toda a satisfação de viver a plenitude do Evangelho, porque nós ainda nos encontramos nos nossos sepulcros. Eu aprendo aqui que a ressurreição nos trouxe vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos vivificados em Cristo Jesus através da sua ressurreição. Por isso, irmãos e irmãs, a gente precisa a cada dia nos despertarmos para essa realidade. A gente precisa a cada dia romper com o pecado. Deixarmos que Jesus Cristo reine plenamente em nossas vidas e nós o vivamos através da submissão em Cristo e com Cristo em tudo que nós viermos a fazer. Porque em assim vivendo, nós a cada dia estamos derrotando o mal que tenazmente nos assedia, que é o pecado. Quando nós vivemos esse entendimento em Cristo Jesus. Romanos 6:11, ele diz: e isso para que, assim como Cristo for ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida, se pois fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Jesus Cristo, Ele morreu sem pecado, né? Ele levou sobre si os nossos pecados, né? Mas a gente deve conduzir a nossa vida nos passos dele, buscando o quê? Unidos a ele, viver essa nova realidade de vida. Nessas considerações que eu fiz aqui para os irmãos em relação ao viver a ressurreição, eu quero
deixar 3 pontos nesta manhã para a nossa reflexão. A nossa ressurreição, a nossa alegria, não termina hoje, no dia de Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição de Jesus, ela tem que ser vivida diariamente por cada um de nós. A ressurreição, ela é diária. Essa prática, ela é diária nas nossas vidas. E a gente esquece disso. A ressurreição, do tamanho da importância que ela é para os cristãos. Ela é pouco falada, ela é pouco pregada e ela é pouco praticada. Porque a gente vive a salvação apenas para ressurreição. Não viver essa ressurreição é não conhecer a Cristo. Por isso que a gente precisa lembrar sempre que nós recebemos a bênção do nascer de novo para vivermos uma nova vida, uma nova identidade, lutando com a nossa velha natureza. Se você for dar sequência ao seu estudo, aí em Colossenses 3, a partir do versículo 5, é bem claro: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos, a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então é uma luta constante que a gente tem que enfrentar. A nossa natureza precisa ser, a cada dia, a nossa velha natureza derrotada pela natureza nova que Cristo nos colocou e que é sustentada pelo Espírito Santo. A gente precisa entender que ressurreição, ela é novidade de vida. Ressurreição é novidade de vida, ressurreição. Para muitos aqui, se eu perguntasse como era a sua vida antes de conhecer a Cristo, que tranqueira era a sua vida, em que lixo você se encontrava, o sepulcro que você estava ali apodrecendo, todo mundo teria uma história. Eu sei de centenas de histórias. Mas o Senhor levanta, abençoa, lhes dá a oportunidade de viver uma nova história. Mas a gente continua capengando e não se esforça para uma transformação, esquecendo que a Bíblia Sagrada fala que o reino de Deus é tomado por esforço, por diligência, por disciplina, por abnegação, por renúncia e por compromisso. Se você não tem isso, você apenas vai ser um cristão de fachada, um cristão de aparência, um cristão de glória a Deus e aleluia e bênção, mas não vai ser um cristão de coração transformado. Porque essa é a realidade que o Senhor quer. Outro ponto: a nossa ressurreição, ela tem que ser percebida por todos. Todos, inclui aqui. A nossa vida, ela tem que refletir na vida das pessoas por onde nós passarmos e onde nós estamos vivendo. A Bíblia diz que, Lucas 24, 5, o anjo que encontrou as mulheres no túmulo de Jesus lhe disse:
Porque você procura o vivo entre os mortos. Ele não está aqui. Dentro dessa resposta dada pelo anjo, a gente pode perguntar: será que é possível ver em você uma nova vida, um novo testemunho, uma nova alegria? Será que as pessoas estão vendo isso em nós? Por isso, a gente tem que se libertar da nossa escuridão a cada dia. A gente tem que enfrentar as nossas realidades negativas a cada dia. Porque quando a gente valoriza o sacrifício de Cristo na cruz, quando a gente tem identidade com o sacrifício de Cristo na cruz, a gente não recebe isso apenas como um evento da história cristã e um fato que nos traz a salvação, mas também o recebe e o vive como um elemento transformador para a nossa história e que deve ser percebido por todos. Algumas vezes a gente tem a oportunidade de presenciar e ouvir alguém falar, e vocês também já devem ter ouvido isso, quando alguém diz, num determinado momento de experiência cristã, quando vai, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Já aconteceu isso? Isso deveria ser dito para toda a igreja do Senhor. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Por que nós dizemos isso? Porque nem todos têm se comportado como homens e mulheres de Deus. Porque não está vivendo isso que a Bíblia Sagrada tem nos ensinado, que tem que ser percebida por todos. Vocês são sal e luz, né? Neste mundo. Eu lhes dei isso, eu lhes dei o meu Santo Espírito para que vocês vivam uma vida diferente. Vocês me transmitam a outras pessoas, vocês vivam uma vida que gere vida em outras pessoas. E muitas vezes a gente não tem conseguido contagiar sequer aqueles que estão próximos de nós. Muitas vezes nós vemos dentro da própria igreja do Senhor, dentro da sua comunidade cristã, irmãos se desentendendo com irmãos, irmãos que farpeiam o outro irmão, irmão que não tem carinho com o outro irmão. Isso quer dizer que você ainda está nos seus sepulcros. Precisa se levantar para viver um novo relacionamento com o Senhor. Nós precisamos entender que a ressurreição trazida para o Senhor hoje, para as nossas vidas, nos traz o efeito de uma nova natureza, mas nunca se esqueça que também é para testemunharmos Jesus Cristo na vida de outras pessoas. E por último, a nossa morte e a nossa ressurreição trazida em Cristo Jesus é motivo para vivermos uma vida de contentamento, ou de completude, ou de alegria. O apóstolo Paulo, ele define isso muito bem. Ele foi perseguido, humilhado, ameaçado de morte, quase morto, passou frio, náufrago, picado por serpente, preso, condenado à morte, e alguns dizem que decapitado. Mas antes da sua decapitação, Paulo, ele declarou o seguinte:
ser estar contente em toda e qualquer situação. Ou seja, eu tenho a completude em Cristo em toda e qualquer situação. Ele está dizendo aqui, olha, eu tenho problema, eu tenho dificuldade, eu tenho isso tudo que a Bíblia registra, mas eu tenho completude no Senhor. Eu tenho uma alegria no Senhor, eu tenho uma satisfação no Senhor. Talvez você esteja aqui hoje de manhã, você que nos acompanha virtualmente, com alguns problemas na sua vida, algumas lutas na sua vida, que são naturais. No mundo tereis aflições. E o próprio texto sagrado nos dá a resposta, mas tenha bom ânimo. E a gente encontra bom ânimo, vida em Deus. Não vivo desânimo. Desânimo é ausência de Deus, ausência de vida. Então tenha bom ânimo, eu estou contigo até a consumação do século. Eu sei que está doendo, está me machucando, eu estou triste, mas eu sei que é o meu referencial de vida. Eu sei que posso viver com segurança o contentamento que o Senhor quer que a gente viva. Este dia de hoje está focado na morte, mas também na ressurreição. A gente tem a morte como tristeza. Não. A gente tem que ter a morte de Cristo como alegria também. Porque Ele se entregou por nós. E a gente não pode fazer a leitura dele com tristeza. A morte. Porque Ele se deu por amor a nós. Isso é preenchimento de gratidão para o nosso coração. Porque aquela cruz era nossa. Aquele castigo era nosso. Porque nós somos pecadores. E Ele se fez maldição por nós. Isso é motivo de alegria no nosso coração. Gratidão no nosso coração. E resposta através das nossas vidas. Ele está sentado à direita do Deus Pai, está intercedendo sempre por nós. Quero concluir essa mensagem reiterando que nós devemos nos alegrar hoje e sempre na ressurreição de Jesus, porque foi o fato mais importante da história da humanidade. Não haveria cristianismo se não houvesse a ressurreição de Jesus Cristo. Então regozije, se alegre e viva a cada dia essa promessa do Senhor, essa realidade do Senhor, e como nós cantamos aqui há pouco. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Na gloriosa ressurreição, para que a gente possa levar a bendita esperança para outras pessoas, através da pregação do Evangelho, do discipulado, do testemunho, de forma contagiante, para abençoar outras vidas neste mundo aflito, neste mundo sem esperança, onde pessoas têm perdido as suas vidas sem conhecer a palavra do Senhor, muitas vezes pelo fato de nós não estarmos vivendo plenamente a ressurreição que Cristo nos deu. Finalmente, eu peço que vocês abram sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 13. Quando ele diz, Tito 2,13, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador,
de Jesus Cristo. A ressurreição nos trouxe isso, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, a gente continua nessa esperança do aguardo para que se complete plenamente a ressurreição do Senhor nas nossas vidas, através da sua promessa, através desse processo, o qual nós começamos a viver aqui. Não pense na ressurreição apenas em relação ao fator morte, mas pense na ressurreição, vivendo essa alegria, essa bênção, esse presente de Deus, seja no passado, seja no presente e seja no seu futuro. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus mais uma vez pelo teu cuidado, por tua palavra sobre nossas vidas. Feche seus olhos. Eu não sei qual a importância que você tem dado, ou qual a dimensão que você tem dado à ressurreição de Cristo sobre sua vida. Mas o Senhor te falou nesta manhã que você viva a ressurreição através da sua vida hoje. Você foi chamado para viver uma nova história. E não deixe que as circunstâncias, as dores, as fraquezas da carne, as suas tristezas, as suas frustrações te façam permanecer no túmulo. Mas que você se levante. Qual é o propósito de Deus? Para, em glorificando o seu nome, viver uma nova história. Põe a tua mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão ao Senhor por nossa ignorância, Senhor, de não conhecermos plenamente os efeitos da ressurreição sobre nossas vidas. Que o Senhor nos ensine a partir desta hora, Deus, a viver plenamente a ressurreição de Cristo no tempo que ainda estivermos aqui. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é conosco, cremos que o Espírito Santo é conosco, nós cremos na ressurreição dos nossos corpos, nós cremos, ó Deus, na ressurreição para a vida eterna com o Senhor. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para viver esse tempo, o qual nós estamos vivendo aqui ainda neste tempo, nessa peregrinação. Vivermos com alegria, com satisfação, cumprindo o chamado que o Senhor nos comissionou. Vivendo, ó Deus, levando esperança para outras pessoas, para as nossas vidas, para os nossos lares, para o nosso trabalho. Que nós possamos contagiar vidas através das nossas vidas. Obrigado, Deus, por este tempo. Nos ajuda a sermos melhores para o Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós já estamos encerrando o nosso culto. O que é que nós temos hoje à noite? Alguém pode me dizer? Hoje de noite nós temos a celebração de Páscoa e nós temos a ceia do Senhor. Então esteja presente aqui, vamos juntos continuar em adoração, glorificando o nome do Senhor. Quero deixar um aviso. Tem a apresentação das crianças também. Geralmente, domingo à noite, os irmãos percebem que a igreja enche muito, o templo enche muito. E nós, como igreja educada, de pessoas educadas, né? Quando você perceber que o templo está muito cheio, você levanta e cede seu lugar para outra pessoa, amém? E aí a gente começa a abençoar as outras pessoas. Domingo passado mesmo eu fiquei em pezinho ali, porque eu cedi meu lugar para outra pessoa, né? E assim a gente vai caminhando.